Capítulo 35. O maná escondido. O verdadeiro caminho infinito. 24 de agosto de 1963. É muito perceptível que muitos estudantes não sabem o que faz o caminho infinito, ou porque há uma mensagem do caminho infinito. Se nossos alunos soubessem a resposta, o progresso deles seria muito mais rápido. Mas como eles não captam esse ponto importante, lutam por anos sem saber para onde estão indo ou por quê. Aquilo que me iniciou no caminho espiritual e que finalmente levou ao caminho infinito foi a percepção de que não há Deus no mundo humano, ou em qualquer ensino religioso como tal. Não há Deus respondendo às orações das pessoas. Por esta razão, e apenas por este motivo, pode haver um mundo cheio de todas as coisas que você pode pensar que constituem condições mundiais horríveis. Nada disso existiria se houvesse um Deus no mundo. Na presença da luz, não há escuridão. Você não pode ter a presença do Cristo e ter um pecado, uma morte, uma falta ou desumanidade do homem para o homem. Eventualmente, foi-me revelado que você não pode alcançar Deus através da mente. E é por isso que as orações, como tais, são inúteis, a não ser que a fé cega nelas faça delas um pequeno poder. Assim como é possível dar uma pílula de açúcar e parar a dor. Nessa compreensão, você deve lembrar que isso torna qualquer religião ou qualquer ensinamento religioso em si mesmo nada mais, nada menos do que uma filosofia. A única coisa que pode tornar uma religião é algo que traz a presença real e o poder de Deus em uma manifestação concreta. E é por essa razão que dizemos que o caminho infinito não é tanto um ensinamento, é bem mais uma experiência. Existem princípios espirituais, mas estes não constituem um caminho infinito. Estes são apenas degraus ou pontes sobre os quais você anda. Você não alcançou a meta do caminho infinito até ter a presença real de Deus ou a atividade do Cristo. É por essa razão que não podemos ter orações ou tratamentos pré-concebidos ou formalizados. Eles não têm valor, exceto para acalmá-lo. Seu tratamento não ajudará ninguém, até que você chegue a esse ponto de quietude em que receberá uma resposta interna. Portanto, o ensino do caminho infinito é tão sem valor quanto qualquer outro ensinamento, se não resultar na experiência real da presença de Deus, a sensação da presença de Deus dentro de você. Você pode estudar a Bíblia, citá-la e cair diretamente na vala, se não elevar você na consciência para onde o encontro real com Deus acontece. Nenhum ser humano sabe curar. Nenhum ser humano tem o poder de curar. Nenhum ser humano conhece ou recebe as coisas de Deus. Portanto, não pode haver cura ou ensino espiritual real até que você seja espiritualmente dotado, até que a presença se anuncie. Então, você pode sentar-se como observador e ver sua vida mudar. Ao observar sua mudança de vida, você pode dizer: eu não fiz isso. Quando você alcança esse nível, você está operando no caminho infinito. Agora, o caminho infinito se torna uma religião viva, enquanto antes era apenas uma preparação. As pessoas continuam perguntando: por que essa criança inocente foi assassinada? Ou por que meu cachorro foi atropelado, se eles não fizeram nada de errado? O mundo não sabe a resposta, mas como estudantes, vocês deveriam saber que não há Deus no mundo humano. Qualquer coisa dessa natureza pode e vai acontecer, até que a criança, o cão, o negócio, a profissão,
ou qualquer coisa seja trazida à presença de alguém que seja espiritualmente dotado. Então você pode confiar sobre seu filho, seu cão, seu negócio ou a sua profissão, porque agora a graça de Deus os está beneficiando. É o Espírito do próprio Deus. Até que isso seja entendido, o caminho infinito não pode significar nada para você, exceto como outro ensinamento ou como algo agradável de ler ou ouvir. Mas essa não é a sua intenção. A intenção desta mensagem é que todo estudante deve alcançar esse nível na consciência, onde o Espírito de Deus está sobre eles, e eles possam dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou, considerando que eu era cego, agora vejo. E então eles poderão dizer: eu posso cumprir todas as obrigações, não como se estivessem fazendo isso, mas sendo guiados e fortalecidos, sábios de dentro, o que eles de fato o serão. Os princípios do caminho infinito, como me foram dados, mudarão sua consciência definitivamente, para que a investidura espiritual possa acontecer. Deixe-me explicar. No momento em que você aprende que Deus, ou o Espírito, é o único poder e a única lei, e você aceita isso intelectualmente, você pode pelo menos enfrentar uma alegação de mau tempo dizendo: se Deus é a única lei, o tempo não pode ser lei. Ou, se você se deparar com a ameaça de uma bomba atômica, pode dizer: se é verdade que o Espírito é o único poder, então eu não tenho que me preocupar com bombas. Ou no caso de uma doença a caminho, como uma epidemia de gripe, você pode pensar: o que é isso para mim, uma vez que o Espírito de Deus é o único poder? Na verdade, você pode andar por aí e pegar a gripe, porque a aceitação intelectual não é a proteção. Entretanto, se você persistir em trabalhar com o princípio de um poder, eventualmente ele deixará a mente e descerá o coração. Quando isso acontece, então você pode dizer: agora eu vejo. Não há uma pessoa na face da terra que não tenha um problema de suprimento. Mesmo o multimilionário tem um problema de suprimento, ainda que seja apenas uma preocupação em como cumprir seu imposto de renda. Mas quando você aceita em sua consciência que o homem não vive só de pão, ou que o suprimento não é algo material, porque o suprimento é Deus, e portanto a oferta é espiritual, o medo, o ódio ou o amor ao dinheiro evapora. Eventualmente, então, você percebe que este é um universo espiritual. Quando você interrompe a tentativa de obter suprimento material, ele chega a você apenas por saber que Deus é a sua fonte e que Deus é espírito. Quando você tomar um princípio após o outro e perder seu medo, ódio ou amor pelo exterior e puder se estabelecer em meditação, você achará muito mais fácil dizer: fala, Senhor, teu servo te escuta, e encontrar-se em um profundo estado de contentamento. Quando você está neste profundo estado de contentamento, quieto e em paz, o Espírito se move e se comunica com você. Pode ser em palavras, em uma respiração profunda ou em um sentimento. Mas quando isso acontece, Deus está em cena. Esta é a função do caminho infinito: levá-lo ao lugar onde você vive por Deus, pela presença de Deus, e não por declarações da verdade. A única demonstração que você pode fazer em um caminho infinito é a demonstração da presença de Deus. Aquele momento em que você sente que Deus está em campo, então você está vivendo pela graça. E então você perceberá: tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Não essa citação, mas a real percepção e realização da graça ou a presença é minha suficiência.
e a graça suficiente para satisfazer as necessidades deste momento. Todo mundo quer Deus daqui a 10 anos. Mas assim como a natureza fornece ar suficiente em seus pulmões para este segundo, então Deus é graça suficiente para este segundo. Como a graça de Deus nunca para, você sempre tem a graça de Deus suficiente para este momento. Não há um céu futuro, não há um céu celestial. Este momento, agora, é o único céu que existe. O único céu que existe é viver este momento, porque só neste momento você tem a graça suficiente para lhe fornecer o pão espiritual, a carne, o vinho, a água e até mesmo a ressurreição. A graça suficiente presente neste momento para ressuscitar o seu corpo, o seu casamento, sua fortuna, o seu negócio e o que quer que o mundo diga que você perdeu. E conforme você vive neste momento, esta graça se torna uma experiência contínua, trazendo realização. Nunca faça esta pergunta: por que estou nessa encrenca? Ou por que isso aconteceu com uma criança inocente? Você sabe a resposta. Não havia Deus naquela cena, ou não teria acontecido. Paulo descreveu: o homem natural não recebe as coisas do Espírito. Ou o mestre: se o homem não habita em mim, é lançado como o ramo que murcha e seca. Esse é o homem da terra, mas o homem que tem o seu ser em Cristo não luta e nem labuta, mas ninguém é vestido tão lindamente com todos os bens do mundo. Se você testemunhar que os alunos do Caminho Infinito, ano após ano, não recebem fruto ou graça, você pode saber que eles estão apenas lendo com a mente e permanecendo lá. Isso não está chegando a Deus. Nós devemos viver com uma passagem da verdade, até que ela se torne nossa. E aqui está um exemplo. Tua graça é minha suficiência, e há uma suficiência de tua graça para suprir esta necessidade. Então você poderia guardar todos os livros e todas as fitas, até que você pudesse demonstrar esse princípio. Através dos livros e das fitas, nós apresentamos a verdade. E se você puder tomar uma declaração de verdade e demonstrá-la, então os livros e as fitas terão cumprido o seu propósito. Começamos hoje lembrando que Deus não existe na cena humana, que não há como chegar a Deus com a mente, e que a harmonia começa a entrar em sua experiência apenas quando você atinge a presença real de Deus, ou do Espírito de Deus. Em muitas das abordagens metafísicas, você ouve dizer que o mal não é poder, ou que não há mal, que o erro não é real, o mal não é de Deus. Mas no Caminho Infinito, você deve sair desse hábito, porque é um hábito que deixa você no mesmo erro que você tem negado. Existe o erro, existe o mal, e é por isso que existe a busca de Deus. Se não houvesse males nos dias do Mestre, não haveria mestre na terra, porque não haveria necessidade de um. De fato, toda religião teve origem como o fato de que havia tantos males na terra que as pessoas pensavam que uma nova religião seria necessária. A verdadeira afirmação deve ser: poder temporal não é poder na presença do Cristo, ou Espírito. O que significa que o mal ou o erro de qualquer natureza não é poder diante da presença realizada de Deus. Deixe-me provar isso para você. Sempre que você esteve doente em sua vida metafísica, a doença continuou até que você chamou seu praticante. A doença desapareceu lenta ou rapidamente, indicando que deve ter havido algo na vida do praticante que agiu sobre o mal, a doença. Quando o pecado, doença ou morte chegou perto do Mestre, foram dissolvidos. Mas, se ele não estivesse por perto, o erro continuava do mesmo jeito. Sim, haverá mal, mas não diante da presença realizada de Deus, da unidade com Deus. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita,
mas o mal não chegará a ti. Você pode resumir os males deste mundo nas palavras poder temporal, o que significaria poder dos germes, poder dos ditadores, poder dos exércitos, poder das bombas. Tudo isso pode ser resumido como poder temporal. E então você pode perceber que o poder temporal não é poder, quando é colocado em contato com o Espírito de Deus. Então você saberá que qualquer que seja o poder temporal que o esteja seduzindo, você deve trazê-lo à presença real de Deus. Esteja você tão perto disso quanto um piscar de olhos, ou esteja você tão longe que precise sentar-se por dias e noites, até que o Espírito assuma. Se você estiver esperando alguma ajuda até que isso aconteça, você estará tristemente enganado. Nada acontece com os erros que entram em sua experiência, até que você tenha atingido a percepção da presença de Deus. Então o poder temporal é dissolvido, à medida que as trevas são dissolvidas na presença da luz. Isso deve lhe dar uma compreensão da natureza da mensagem de O Caminho Infinito, de que você não vai descansar ou confiar em nenhuma de suas declarações. Em vez disso, você saberá que elas devem lembrá-lo de voltar-se para dentro e trazer a presença. Você deve realmente experimentar Deus. Então este invisível vai adiante de você para endireitar os caminhos tortos. A afirmação que havíamos feito anteriormente sobre a graça suficiente para atender às necessidades deste momento, traz outro assunto. Deixe-me ilustrar. A pergunta é feita: o que é a verdade? E eu lhe direi que ninguém na história do mundo jamais conheceu o que é a verdade, porque a verdade é infinita. Nunca houve uma religião ou um ensinamento que fosse a verdade. Mas a onipresença da graça é suficiente para satisfazer a necessidade do momento. Quando você se volta para dentro em sua meditação, a verdade suficiente se revela para o imediato agora. A natureza infinita da verdade significa que podemos nos voltar e extrair toda a verdade de que precisamos a qualquer momento. Não rotule esse ensinamento de a verdade. A verdade tem que ser revelada através de mim todos esses anos. Mas seria horrível dizer: o caminho infinito é a verdade. A verdade deve continuar se revelando daqui a 100 anos, mas não a mesma verdade que está na Bíblia, na ciência cristã ou no caminho infinito. Quando você está lidando com sua experiência diária, você está se abrindo para o influxo da verdade. Mas tenha cuidado para não depender do maná de ontem. Volte-se para a inspiração do momento, para o maná deste momento. E então, o Espírito de Deus faz o trabalho. Uma declaração da verdade não é Deus. Uma declaração da verdade é o lembrete que manda você de volta para dentro, para novas transmissões. Se você viver constantemente e plenamente consciente de que existe uma suficiência da graça para este momento, ou se viver plenamente consciente de que eu tenho um maná oculto, e depois voltar-se para dentro para isso fluir, você estará vivendo pela graça. Você deve saber constantemente que tem esse maná escondido, essa carne que o mundo não conhece. Não dependa de uma afirmação. Volte-se para dentro, e mesmo que nada venha, o contato foi feito. Certifique-se de nunca esquecer que a função desta mensagem é revelar a você que você tem uma graça interior, um maná escondido, uma carne que o mundo não conhece. Volte-se para o fluxo e, em seguida, cuide de seu negócio, e seja qual for a sua necessidade, a solução aparecerá à sua maneira. Isso realmente me carregou desde o começo do meu trabalho. Uma vez tocado pelo Espírito, eu sabia que algo dentro de mim que fazia o trabalho. Tudo o que foi necessário para a minha experiência sempre apareceu, mesmo a tempo de corrigir os meus erros. Você não pode evitar cometer um erro, mas mesmo se o fizer,
esse maná interior o corrigirá. É realmente muito triste que um estudante do caminho infinito não perceba este ponto, que existe uma graça interior, uma carne que o mundo não conhece, um maná escondido. Sabendo disso, você pode entrar, esperar pela segurança e depois cuidar do seu negócio, sabendo que algo está acontecendo antes de você endireitar os caminhos tortos. É triste que os alunos não percebam isso. Ninguém no mundo jamais nasceu sem esse maná escondido. Ninguém. Porque Deus se incorporou ao homem como homem. Portanto, a única função da religião deve ser familiarizá-lo com esse fato e ajudá-lo a levantar ou liberar esse espírito. Quando isso acontece, a religião cumpriu seu propósito. Então, é claro, vá e não peques mais. Depois disso, deve haver integridade espiritual, ou seja, você se desligou da personalidade humana, que é a barreira. Você não pode ver o pecado de ter alguém como Salvador, seja Buda, Jesus ou qualquer outra pessoa. Você não consegue ver o pecado de acreditar que qualquer um de nós é diferente do outro, exceto no grau da realização. Deve haver líderes espirituais, porque na presença deles, o poder temporal não opera. Eles podem ajudar na superação de discórdias, mas somente até certo ponto, porque, se eu não for embora, o Consolador não virá até você. No entanto, não importa quão avançados nos tornemos, há momentos em que os problemas podem se tornar tão hipnóticos que nós mesmos podemos não ser capazes de trazer alívio, e assim nos voltamos para uma ajuda temporária, para uma elevação. O mestre não tinha vergonha de dizer: fique acordado e ore comigo, para que não haja hesitação em pedir ajuda uns aos outros. Não hesite em fazer isso quando preciso, e recebo ajuda. Religião não é nada para se tornar hipócrita. A religião tem que ser um reconhecimento de uma presença interior, e em seguida, a capacidade de deixá-la solta. Não há nada mais sagrado no mundo inteiro do que um indivíduo. Isso significa todo o indivíduo, pois é a função de cada indivíduo alcançar sua individualidade, e não manter-o em um rebanho ou em uma massa. Os estudantes que estiveram conosco aqui o ano todo sabem que este foi um ano difícil para mim, no qual eu passei por um período de iniciação interna esperando por uma mensagem. Não fizemos fitas este ano, exceto 4 fitas de ensino, e elas foram feitas no ensino real daqueles que estavam aqui para instrução. Não fizemos nenhuma outra fita, porque reconheci que a mensagem que vem chegando a cada semana era uma mensagem de encaminhamento, não uma mensagem realizada. Durante as últimas 2 ou 3 semanas, tudo veio à tona, e então ficou claro que estamos entrando na consciência, que não precisa de palavras ou pensamentos. Podemos nos sentar para meditar e perceber. O reino de Deus está mais perto do que respirar. Eu só tenho que entrar em sintonia e ouvir. Não preciso de palavras e não preciso de pensamentos. Eu só preciso de receptividade, e quando a palavra de Deus vem, a terra do erro se derrete. No caminho infinito, nossa dependência está em um maná escondido, uma carne que o mundo não conhece, uma presença que você não pode definir. Você não tem uma fé cega. Você volta-se para dentro e traz o Espírito. E então sua vida religiosa foi cumprida. E então, para sempre, você pode dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por causa do mesmerismo do mundo, você deve voltar-se para dentro, de 20 a 30 vezes por dia. Em outras palavras, você deve voltar-se para dentro onde você reconhece: eu tenho um maná escondido, e depois liberá-lo. Não demorará muito até que alguém lhe diga: o que é que você tem? Ou, você pode me ajudar? Não, não vai demorar muito. Então você deve lembrar de dar leite aos bebês,
Não tem metafísica profunda a princípio. Dê suavemente, gentilmente. E não acredite que você pode levar alguém a este ponto em um ano. Apenas alguns estão prontos, por causa de encarnações anteriores, para capturar isso em um ano ou menos. Eu posso ser muito paciente, porque sei que a sabedoria humana não pode ser substituída pelo discernimento espiritual, até que a casca da cebola após casca de cebola tenham sido removidas, e elas se tornem transparentes. Eu posso ser paciente até que cheguem àquele nível em que a autopreservação não é mais a primeira lei e a primeira necessidade. Eu sei que é preciso paciência da minha parte, e sempre espero que eles tenham a coragem de persistir. Milagres acontecem, alguns muito maiores do que você acreditaria se tivesse ouvido falar deles. Eles não são devidos a um homem milagroso. Eles são devidos à consciência e à receptividade. Nem mesmo Jesus poderia fazer milagres, a menos que fosse abordado com essa receptividade. Realmente não faz diferença qual o grau de altura espiritual que eu alcanço. Isso só pode afetar você na medida da sua receptividade. É por isso que nenhum praticante pode garantir a medida de sua cura ou quanto tempo levará, porque depende da sua receptividade. Nenhum praticante jamais curará a todos, porque há aqueles que não podem fazer nada além de procurar pães e peixes, e isso cria uma barreira. Quanto mais alto o professor for na realização espiritual, maiores serão as obras, mas somente na presença da receptividade. Há apenas uma razão pela qual as curas não aparecem. Há uma barreira, falta de receptividade. Mas seja paciente. Eu poderia lhe fazer uma pergunta. Se você soubesse neste minuto que os russos lançariam uma bomba atômica hoje à noite, e o presidente deu a você a opção de jogar bomba atômica primeiro ou esperar que os russos a jogassem, qual seria sua resposta? Sua resposta para essa pergunta determinaria onde você está espiritualmente. Por quê? Se você escolher jogar primeiro, você ainda está na humanidade, querendo poupar sua vida. O desenvolvimento espiritual não inclui salvar sua vida à custa dos outros. O desenvolvimento espiritual reconhece: o poder temporal não é poder na presença do Cristo. Mas se requer meu sentido humano da vida, não tirarei a vida de outra pessoa. Por que não poderia uma guerra acabar se um grupo de pessoas dissesse ao presidente: por que deveríamos salvar nossas vidas? Na verdade, isso é o que aconteceria se 10 homens justos declarassem: eu não estou tirando a vida de outra pessoa para salvar a minha. Não posso ver minha vida como sendo mais preciosa aos olhos de Deus do que a vida dos russos, dos japoneses ou dos alemães. Na sua vida espiritual, você enfrenta essa questão todos os dias. Em outras palavras, você se prepara para mandar seu filho para a escola, mas já pensou na criança do outro lado dos trilhos e fez algum suprimento para ela? Se não, você ainda está na humanidade. Você não pode viver no egoísmo da família e acreditar que está vivendo espiritualmente. Essas coisas se resolvem quando esse Espírito de Deus vem, porque então você não pode receber nenhum crédito por ser benevolente. Você não está fazendo isso. O Espírito está lhe obrigando. Os cristãos que foram jogados aos leões não eram corajosos. Foi o Espírito de Deus que assumiu isso, pois nenhum ser humano poderia ser tão valente ou corajoso. Chegamos ao ponto em nosso trabalho agora onde, se algum de vocês está satisfeito com algo menos que a experiência de Deus, você está satisfeito com muito pouco. Nada deve satisfazê-lo, senão a experiência ela mesma. E você pode conseguir isso voltando-se para dentro. Ela virá, e quando chegar, tudo deverá ser renovado. Por causa do hipnotismo do mundo, tudo deve ser renovado. Olá pessoal, aqui é Daniela
E chegamos ao final do capítulo 35 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Continua acompanhando o canal que amanhã vamos ao capítulo 36, Crescendo Dia a Dia, Alcançando a Consciência Transcendental. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima.